Se você está se preparando para a prova teórica do Detran e você quer saber a fórmula mágica para estudar e ser aprovado de primeira, uma delas é fazendo os simuladinhos e testando os seus conhecimentos. Através da leitura do simulado, você vai conseguir identificar as questões erradas, as questões certas, também vai conseguir aprender dicas, aprender macetes. E é exatamente o que eu estou trazendo nesse vídeo aqui. Esse aqui é o simulado de número 6, nós já fizemos os 5 primeiros simuladinhos do nosso super e-book com mais de 300 questões para ajudar você aí do outro lado a garantir a sua aprovação. Vamos fazer os 4 videozinhos fracionados e depois eu junto e faço um vídeo maiorzinho para quem prefere o vídeo maior. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, fica à vontade para se inscrever, ativar o sininho, curtir, comentar, compartilhar e vem pro vídeo. Questão número 1. O trânsito sobre passeios é permitido para... Percebam que ele não tá falando, que é proibido, nem nada assim. Ele já garantiu. O trânsito sobre passeio é permitido. Mas para quê? Ou para quem? Aqui é como se fosse uma exceção, tá? Letra A. Ter acesso a áreas especiais de estacionamento ou imóveis. Letra B. Apanhar passageiros no caso de táxi. Letra C. Escapar de congestionamentos. Ou letra D. Fazer manobra de retorno. Em qual situação eu posso utilizar o passeio? Não vai ser para apanhar passageiros, muito menos para escapar de congestionamentos e também não é para fazer manobras de retorno. Agora sim, para ter acesso a áreas especiais de estacionamento ou imóveis. Quer dizer o quê? Para você poder entrar e sair da garagem da sua casa, do pátio da sua casa, para você entrar e sair do supermercado, do shopping, do posto de combustível, você vai momentaneamente precisar utilizar o quê? O passeio ou a calçada. Então, essa é uma exceção apenas para ter acesso a áreas especiais de estacionamento ou imóveis. 2. A fotocópia da Carteira Nacional de Habilitação. Será que ela é válida? Não é válida? Até que ponto? Vale lembrar uma dica, já vou dar uma dica certeira para você acertar essa questão. Qualquer documento oficial, ele só vai ser válido no formato original. Por exemplo, carteira de identidade tem que ser original, carteira de trabalho tem que ser em original, carteira de habilitação, seja a PPD ou a CNH, mesmo sistema, só será aceita na versão original. Pode ser na versão impressa que vem pelo correio, como também pode ser na versão digital dentro do aplicativo. Então, vamos ver as alternativas que ele deu. Letra A, válida quando apresentado junto com o documento de identidade do portador. Letra B, é inválida para substituir o documento original e comprovar o direito de seu portador de dirigir. Letra C, pode ser plastificada substituindo o documento original. Ou letra D, é válida quando apresentadas junto com o documento de identidade do portador e os documentos do veículo. Vejam bem, ele está falando da Carteira Nacional de Habilitação, seja a CNH ou a PPD, certo? E ele está falando da cópia. A cópia, ela não tem validade alguma. Se ela não tem validade, ela é inválida para substituir o documento original e comprovar o direito de seu portador de dirigir. Então, seja a PPD no primeiro ano, seja a CNH depois a Carteira Nacional de Habilitação, a definitiva, elas só terão validade se forem apresentadas na versão original. Pode ser a versão original em papel, impressa, que vem pelo correio, que você pega na tua autoescola, ou então a versão digital dentro do aplicativo da Carteira Nacional de Trânsito. Não adianta tirar um print e achar que vale, não vale. Tem que ser aquela que é aberta dentro do aplicativo. 3. A penalidade de advertência por escrito poderá ser aplicado a critério da autoridade de trânsito nas quais infrações. Dica: se é penalidade, tem que ser nas infrações mais leves. Sabendo disso, você já pode descartar as alternativas que falar de grave ou que falar de gravíssima. Por quê?
Grave, gravíssima, você está colocando a tua vida e a vida do próximo em risco. Nesse caso, se você está colocando a vida de alguém em risco, jamais vai ser advertência, certo? Letra A, média, desde que o infrator não seja reincidente na mesma infração nos últimos 12 meses. Leve ou média em qualquer circunstância. C, leve ou média desde que o infrator não seja reincidente na mesma infração nos últimos 12 meses. Ou leve desde que o infrator não seja reincidente na mesma infração nos últimos 12 meses. A penalidade, ela vai abranger duas infrações. Não é somente a média, não é somente a leve. É leve ou média, mas não vai ser em qualquer circunstância. Ela vai ter uma regrinha. Leve ou média, desde que o infrator não seja reincidente. O que é reincidente? Ter duas ou mais infrações, né, da mesma pontuação nos últimos 12 meses. Por exemplo, se ele tiver duas médias, tirou para fora do carro 2 vezes objeto, copo, alguma coisa assim. Aí vão ser 2 médias, vai ser reincidente. Aí nesse caso não. Então tem que ser leve ou média, desde que o infrator não seja reincidente na mesma infração nos últimos 12 meses. Quer dizer o quê? Se você fizer uma leve ou uma média, tá? Se você fizer uma leve na sequência, uma média, a média vai pontuar. Se você fizer uma média e depois uma segunda média, a segunda média também vai pontuar. É na primeira, leve ou média. 4. A bateria desempenha um papel fundamental nos veículos. A sua função é: para que serve a bateria? Vou dar uma dica coringa para vocês não errarem essa questão. A bateria do teu carro, da tua moto, ela faz a mesma coisa que a bateria do teu celular. Aí para pensar. O que a bateria do teu celular faz? Faz ele funcionar, claro. Mas e qual é o papel dela? Para que ela serve? Letra A, gerar energia elétrica. Bateria do celular gera energia? Quem dera se gerasse, né? Letra B, transforma energia mecânica em energia elétrica? Será que o celular transforma energia? Não. Letra C, armazenar e fornecer corrente elétrica? Opa, pera lá. Eu coloco meu celular na tomada para carregar, aí eu tiro da tomada e faço o quê? Eu uso a energia que ele armazenou, não é isso? Bom, a princípio é que faz mais sentido. E letra D, regular a energia elétrica, mas ele não vai regular. Então, ele não vai gerar, ele não vai transformar, ele não vai regular. Ele vai apenas armazenar e fornecer corrente elétrica. O que mais eu preciso lembrar da bateria? Anotem aí. Quem estiver fazendo as anotações. Bateria. Armazena e fornece corrente elétrica. A manutenção da bateria completar com água destilada. Se for ligar 2 baterias juntas, positivo com positivo, negativo com negativo. Vamos imaginar que aqui eu tenho uma bateria, aqui eu tenho outra bateria. Aqui tá os polos positivos e aqui estão os polos negativos. Se eu vou ligar um outro veículo usando uma bateria externa, eu vou usar aqui, ó, negativo com negativo e vou usar positivo com positivo, ok? 5. De acordo com as alternativas abaixo, qual a melhor escolha em situações de emergência? Aqui eu tenho que pensar assim, eu não posso colocar a minha vida em risco, eu não posso colocar a vida dos outros em risco, ok? Letra A, procurar conservar seu veículo na via. Letra B, buzinar para avisar os outros motoristas. Letra C, retirar o veículo do fluxo de trânsito e sinalizar com o triângulo e o pisca-alerta. Ou letra D, abandonar seu veículo na via. Claro que você não vai abandonar. Você também não vai procurar conservar seu veículo na via, porque ele pode trazer um risco, um perigo ainda maior. Também não vai resolver muito você buzinar, porque as pessoas não vão poder fazer muita coisa por você. Agora, tentar, né, gradativamente.
retirar o veículo do fluxo de trânsito e, claro, sinalizar depois que já parou com o triângulo e o pisca-alerta para alertar, para contar que realmente você está passando por uma situação de emergência. 6. A distância que o veículo percorre desde o momento que o motorista vê o perigo. Aqui eu tenho uma distância. Aciona os freios até a parada total. Aqui eu tenho uma segunda distância. Só que aqui ele está dando, vou até trocar de cor aqui, ele está dando uma distância inteira. Desde o momento que o motorista vê o perigo, aciona os freios, até a parada total do veículo. E agora? Que distância que é esta? Letra A, distância de parada. Letra B, distância de reação. Letra C, distância de frenagem. Ou letra D, distância de segmento. Bom, distância de segmento / segurança é a distância que você mantém em movimento do veículo que está seguindo à sua frente. Então, tem um carro, tem outro carro, essa distância entre os dois veículos chama-se distância de segmento ou distância de segurança, medida sempre em 2 segundos. É importante lembrar isso, porque cai com muita frequência na prova. Segundo, distância de reação é esse primeiro momento aqui, ó. Momento que o motorista vê o perigo e aciona o freio. Esse espaço aqui é a distância de reação. Do momento em que ele acionou o freio, continuou freando até o carro parar, esse segundo momento é a distância de frenagem. Logo, só restou a distância de parada, que nada mais é que a soma dessas duas aqui, ó. Reação mais frenagem, ou seja, do momento que o motorista vê o perigo e aciona o freio, que é reação, mais a continuação, ele pisa o pé no freio, continua freando até o carro parar, que é a frenagem, vai resultar na distância de parada. Desde o momento que o motorista vê o perigo, aciona os freios até a parada total do veículo, distância de parada. 7. Certo trecho de rodovia está sinalizado com as placas. Então, aqui eu tenho a R15, a R16 e a R14. E ele continua. O trânsito nessa rodovia é proibido. Olha, está dando uma proibição para veículos com altura. Se eu conseguir identificar a primeira placa, que é a placa de altura, eu vou conseguir acertar todas as demais. Letra A, maior que 4 metros, largura maior que 3 metros e peso bruto total maior que 15 toneladas. Letra B, de 4 metros, largura de 3 metros, peso bruto total de 15 toneladas. Letra C, altura menor que 4 metros, largura menor que 3 metros e peso bruto total menor que 15 toneladas. Letra D, altura maior que 3 metros, largura maior que 4 metros e o peso bruto total maior que 15 toneladas. Vamos lá, então. Quando ele dá para nós, desde o chão até um ponto fixo lá no alto, isso aqui é o quê? É a altura. Então, a primeira plaquinha aqui, a R15, é a altura. Se ele está falando que é proibido, é para qualquer veículo que tenha mais ou que seja maior, não, no caso da altura, maior que 4 metros. Concordam comigo? Então, não é altura igual a 4 metros, nem menor que 4, muito menos maior que 3. Porque a altura, essa aqui, a altura começa com 4 metros. E ele quer saber da proibição. Imagine comigo assim. Nós temos aqui um túnel. Se nós temos um túnel e nesse túnel diz que a altura dele é de 4 metros, a largura dele, de um canto ao outro, é de 3 metros. E o peso máximo que pode passar por esse túnel é de até 15 toneladas. Então, quer dizer que se o teu carro tiver mais que 4 metros de altura,
ele vai enroscar aqui, ele vai bater. Se a largura dele for maior que 3 metros, ele também não vai passar, ele vai enroscar aqui, ó, nas laterais. E aí, claro, né, por dedução, se ele tiver mais do que 15 toneladas, também vai trazer um certo risco. Portanto, a resposta correta será a letra A. Maior que 4 metros, largura maior que 3 metros e o peso bruto total maior que 15 toneladas. Por quê? Porque ele quer a proibição, ok? 8. No que se refere à habilitação para conduzir veículos automotores, considere os requisitos. Temos requisito 1, 2 e 3. Quais estão corretos? 1. Ser penalmente imputável. 2. Possuir carteira de identidade ou equivalente. 3. Saber ler e escrever. Quais que eu preciso? Ser penalmente imputável quer dizer que eu sou maior de 18 anos e que eu tenho condições físicas e psicológicas para fazer a habilitação. Então, sim, sabendo que o 1 está correto, eu posso descartar a letra D, que não tem a presença do número romano 1. 2. Possuir carteira de identidade ou equivalente. O que quer dizer esse equivalente? Qualquer documento oficial com foto, carteira de trabalho, passaporte, entre outros. Sabendo que o 2 também está certo, eu já posso descartar o número romano 1, que não tem a presença do 2. E em terceiro, saber ler e escrever, sim. Para eu poder fazer a primeira habilitação, eu preciso saber ler e escrever. Eu não preciso comprovar nenhum grau de escolaridade. Eu preciso apenas saber ler e escrever. Pode ser que eu tenha mestrado, doutorado, como pode ser que eu mal tenha concluído até a 4ª, 5ª série. Não tem problema. O que importa é eu saber ler e escrever. É isso que vai precisar. Tanto que quando você vai até a autoescola, até o CFC, lembrando que CFC significa Centro de Formação de Condutores, mais conhecido como autoescola. Para fazer a primeira habilitação, você vai preencher lá: declaro que sei ler e escrever ou declaro que sou alfabetizado, apenas para comprovar que você realmente sabe ler e escrever. Portanto, a nossa resposta correta será a letra C. Todas estão corretas, os 3 itens: ser penalmente imputável, possuir carteira de identidade ou equivalente e saber ler e escrever. Os 3 pré-requisitos estão certíssimos para se fazer a primeira habilitação. Lembrando que você vai dar entrada no processo. Depois que você der entrada no processo, você vai fazer os exames. Primeiro o exame de vista, aliás, vai fazer a biometria, né, e vai tirar a foto. Aí você vai fazer o exame de vista, você vai passar pela etapa do psico, que é composto por 2, vai ter o psico coletivo, que é uma sala com algumas pessoas juntas, vai ter o coletivo individual, né, a entrevista com a psicóloga. Passando no exame de vista, passando nas duas etapas do psico, você vai para as aulas teóricas. As aulas teóricas hoje, nível Brasil, elas são compostas por 45 horas aula, 18 de legislação, tema mais cobrado, 16 de direção defensiva, 4 de meio ambiente e primeiros socorros e 3 de mecânica básica, 45 horas aula. Fez a provinha teórica vai variar um pouquinho. Aqui no Paraná, por exemplo, são 30 questões para acertar 21 em 50 minutos. Alguns estados são 40 questões para acertar 28. Vai depender de estado para estado, mas a média será sempre a mesma, 70%. De cada 30, 21, de cada 40, 28 e assim sucessivamente. Passou no teórico, aí vai ser emitido a LADV, que é a licença de aprendizagem, e aí você vai para as aulinhas práticas, tanto de carro quanto de moto. Fez a prova prática de carro e de moto, ou só de carro, ou só de moto, dependendo como for teu processo, vai vir a PPD. A PPD vai ter validade de 1 ano e neste primeiro ano você não poderá ter nenhuma infração grave,
nem gravíssima, nem ser reincidente de infração média nos últimos 12 meses, senão, infelizmente, você perde a PPD e vai ter que começar o processo tudo do zero. Questão 9. Devido à tempestade, os cabos elétricos se romperam e estão sobre um carro com 3 passageiros. Nessa situação, o procedimento indicado é: se tem cabos elétricos, qualquer parte metálica do carro vai conduzir eletricidade. Então, eu não posso entrar em contato com nenhuma parte metálica do carro. Letra A. Retirar os cabos enquanto aguardo o resgate. Letra B. Solicitar ajuda de outros motoristas para a retirada dos passageiros sem provocar a movimentação do carro. Letra C. Retirar os passageiros após afastar os cabos com um cabo de ferro. Cabo de ferro vai conduzir ainda mais eletricidade. E letra D. Orientar os passageiros para que permaneçam no interior do carro, aguardando o resgate adequado. Vejam bem que, quando ele fala em retirar os cabos, quer dizer que as pessoas ali, sem treinamento, sem equipamento, que vão retirar. Então, não vai. Muito menos solicitar a ajuda dos outros, colocando a vida dos outros motoristas em risco. Muito menos utilizar um cabo de ferro, que é um autocondutor de eletricidade. Então, o correto será a letra D de dado. Orientar os passageiros para que permaneçam no interior do carro, aguardando o resgate adequado. Letra D, resposta correta. 10. Certo motorista, ao ajudar a socorrer um acidentado, está em dúvida se ele apresenta entorse, luxação ou fratura no braço esquerdo. Para tentar chegar a um diagnóstico correto, ele fez vários testes para avaliar a capacidade de movimentação do braço esquerdo do acidentado. Esta conduta de primeiros socorros é considerada, pessoal. Vejam bem que ele não falou que essa pessoa é um enfermeiro, nem que é do corpo de bombeiro, nem do SAMU, nem nada. Ele é apenas um motorista, sem treinamento nenhum. Se ele não tem treinamento, ele não vai ter condições de reconhecer se é uma entorse, se é uma luxação ou se é uma fratura. Concordam comigo? Então, ó, letra A, correta, porque é fundamental saber fazer a diferenciação entre os 3 diagnósticos para realizar a conduta mais eficiente. Letra B, errada, se após essa conduta não foi feita imobilização do braço afetado. Letra C, errada, porque esse procedimento poderá ocasionar complicações graves. E D, correta, porque prestar socorro sem saber fazer o diagnóstico exato pode ser considerado omissão de conhecimento para o socorro. Primeiro, você não precisa saber o diagnóstico para ser considerado como ter efetuado ou não um socorro, muito menos omissão de socorro. Ele é considerado prestar socorro o simples fato de você ligar, acionando um serviço especializado, seja alertando a polícia do acidente, seja chamando o SAMU, o corpo de bombeiros, enfim. Então, não tem nada a ver de você ter que saber o diagnóstico, esquece, tá? Também não é correta, porque não é fundamental saber diferenciar. Você não faz parte dos socorristas, você não faz parte do SAMU, você não faz parte do corpo de bombeiro. Então, você não tem obrigação nenhuma de saber diferenciar nada, tá? Muito menos agir nessa situação. Então, aqui nós ficamos entre 2 erradas. Primeiro, a primeira tá errada de errada, porque você não vai fazer imobilização do braço depois, muito pelo contrário. Ela é errada, você não vai fazer nenhum tipo de teste, porque isso ou esse procedimento, ele poderá ocasionar complicações graves. Então, se houver a necessidade de você imobilizar, você vai imobilizar o braço do jeito que ele estiver. Tá com a mão virada para trás, tá com o braço torto para trás, você vai imobilizar do jeito que está. Você não vai colocar nada no lugar, não vai arrumar o braço no lugar para imobilizar. E aí, eu abro um outro parênteses aqui para vocês lembrarem que vocês também não devem, presta bem atenção, não devem
retirar nenhum objeto que esteja encravado no corpo da vítima. Claro, não vai mexer nem movimentar as vítimas, não vai retirar capacete de motociclistas, não vai dar nada para as vítimas beber ou comer, também não entrar em contato com os fluidos corporais das vítimas, principalmente sangue. E claro, se tiver qualquer situação assim, você vai imobilizar do jeito que está. Você não vai colocar nada no lugar, tá? 11. O condutor na direção de um veículo em movimento, presta bem atenção, em movimento, precisa ver tudo o que acontece aonde? Letra A, à sua frente somente, porque os outros também devem ficar atentos. Letra B, à sua frente, do lado esquerdo do seu veículo. Letra C, à sua frente, nos lados direito e esquerdo e atrás do seu veículo. Ou letra D, à sua frente, lado direito do seu veículo. Atenção! O CTB fala que nós precisamos ter uma visão 360. Quer dizer o quê? Ver tudo o que acontece do lado direito, do lado esquerdo, na frente e também atrás do meu veículo. Então, resposta correta será a letra C. À sua frente, lado direito, lado esquerdo e também atrás do veículo, ou seja, na frente, lado direito, lado esquerdo e também atrás do seu veículo. Então, preciso ver tudo o que está acontecendo na frente, lado direito, lado esquerdo e atrás do meu veículo. 12. A cassação da Carteira Nacional de Habilitação poderá ocorrer. Primeiro, eu preciso entender o que é cassação. Eu tenho primeiro a suspensão. A suspensão é algo temporário. Pode variar de 30 dias a 18 meses. Se o condutor tiver sido cassado, se o condutor tiver com uma suspensão, por exemplo, dirigir alcoolizado 1 ano, 12 meses de suspensão, mas ele é teimoso e mesmo assim ele dirigir durante a suspensão e ele for pego dirigindo, vai gerar cassação. Tá, mas ela vai gerar por quê? Vamos ver se vocês adivinharam. Se vocês entenderam o raciocínio. Vejam bem, eu já tô suspensa. Eu já tenho um delito. Se eu cometer mais um, aí eu vou ser cassado. Letra A. Quando o condutor dirigir transportando passageiro em veículo de carga. Letra B. Transpor bloqueio viário policial. Letra C. Quando o condutor dirigir sob a influência de álcool ou substância tóxica. Essa aqui você já sabe que não é. Por quê? Porque essa aqui gera a suspensão. E letra D. Quando condenado judicialmente por delito de trânsito. Acertou quem respondeu a letra D. Quando condenado judicialmente por delito de trânsito. Por quê? Se o condutor, na letra C, ele dirigiu alcoolizado, ele foi suspenso. E mesmo assim, ele dirigir, ele está o quê? Condenado judicialmente por delito de trânsito. E aí ele vai ser cassado. Então, primeiro eu tenho a suspensão. Se eu violar a minha suspensão, aí vai gerar a cassação. Tá, mas o que acontece na cassação? Primeiro, perde tudo. Tudo. Zera. Todos os meus anos de carteira, todas as minhas categorias, todos os meus cursos, tudo. Acabou. Não tenho mais carteira. Eu posso fazer? Posso sim. Só que aí eu vou ter que respeitar um tempo. Esse tempo poderá vir como 2 anos ou 24 meses do efetivo cumprimento da pena. As duas estão corretas, 2 anos ou 24 meses. 13. Considere as situações abaixo relativos a estacionamentos. Então, temos o número Romano 1, Romano 2 e Romano 3. E ele quer saber quais são infrações. Pessoal, vou dar uma dica. Quando tiver infração falando de estacionamento irregular, presta bem atenção no que? Se ele está falando apenas infração ou se ele quer o complemento. Infração passível
de remoção. Presta bem atenção nesse detalhe. 1. Estacionar o veículo nas esquinas e a menos de 10 metros do bordo do alinhamento da via transversal. Será que é infração estacionar a menos de 10? Qual que é a distância mínima lá em relação à esquina, lembra? Eu tenho lá um cruzamento. Nossa, que cruzamento mais torto, misericórdia. Vamos imaginar que é aqui. E aqui, né, eu tenho a esquina. Aqui eu tenho uma distância para respeitar. Quantos metros é? Lembram? Puxa aí nos conhecimentos de legislação. Qual que é essa distância? 2. Estacionar caminhões nas esquinas e a menos de 10 metros do bordo do alinhamento da via transversal. Será que isso é infração? E letra número romano 3, 3 risquinhos. Estacionar o veículo nas esquinas e a menos de 5 metros do bordo do alinhamento da via transversal. Bingo! Eu só tenho infração no número romano 3, 3 risquinhos, letra B. Por quê? Em relação à esquina, eu preciso respeitar 5 metros. Não é menos de 10, nem 9, nem 8, nem 7, nem 6, nem 5. Até 5 é permitido. Agora, se for a menos, menos de 5, aí sim, infelizmente, vai gerar uma infração. E nesse caso, se você estiver atrapalhando a vida dos demais, passível ainda de remoção. 14. Na possibilidade de uma colisão do veículo que você está dirigindo com o veículo que vai à sua frente, qual atitude seguir? Então, imaginem que aqui é um carro, aqui é outro carro, claro, né? Super lindo e maravilhoso. E aqui você tem uma distância para seguir desse carro da frente. Como que é o nome dessa distância aqui? Como que é o nome desse espaço aqui, entre o teu carro e o carro da frente? Em movimento. Por quê? Porque você está dirigindo. Letra A. Acionar o freio de mão. E agora, será que é para eu evitar bater com esse carro da frente? Tá, mas e se tiver outro carro aqui atrás, esse carro não pode colidir com o meu? Então, eu não posso ter uma atitude egoísta de puxar o freio de mão sem ver o que está acontecendo com o carro de trás. Concordam comigo? Letra B. Deixar acontecer. Não sei vocês, mas o carro custa, né? Pra gente adquirir, pra gente pagar, então eu não deixaria acontecer, não. Letra C. Pisar no freio aos poucos, reduzindo a velocidade do veículo. Lembrando que toda vez que você pisa no freio, vai acender o quê? Vai acender as lanternas vermelhas atrás, alertando que você tá reduzindo. O carro de trás também vai visualizar isso e também vai começar a pisar e assim sucessivamente com todos os demais veículos. Concordam comigo? E letra D, mudar de direção sem sinalizar. Não sinalizar uma manobra é uma infração grave com 5 pontos. Eu não vou cometer uma infração para justificar outra, concorda? Também não vou deixar acontecer. Também não vou acionar o freio de mão porque vai ter carro atrás do meu. Então, o correto vai ser a letra C, pisar no freio aos poucos, reduzindo a velocidade do veículo. Pisar no freio aos poucos, reduzindo a velocidade do veículo. Lembrando que essa distância, eu deixei a pergunta para vocês no ar, essa distância entre o teu carro e o carro da frente chama-se distância de segmento ou distância de segurança. É uma distância suficiente justamente para quê? Para evitar a colisão com o veículo da frente, para evitar uma situação de perigo. Então, se você manter essa distância de segmento / segurança, que será medida em 2 segundos, você vai se proteger de colidir com o veículo que está seguindo a sua frente. 15. A placa R22 informa plaquinhas vermelhas. Todas as placas vermelhas são placas de regulamentação. E elas ditam o quê? Regras, restrições, proibições e obrigações na utilização das vias. O que eu preciso identificar? Qual a figura que tem dentro da placa? Bom, eu estou vendo um pneu. Concordo comigo? Aqui tem um pneu.
E em volta, ao redor, fixado nesse pneu, eu tenho o quê? Eu tenho correntes. Então, é uma obrigação. Eu tenho que fazer alguma coisa com o meu pneu. Que é o quê? Colocar corrente. Concorda comigo? Vamos descer lá pro sul. Vamos lá para os lugares lá que tá nevando. Eu vou conseguir andar com um pneu liso desse aqui? Não. Eu vou precisar colocar uma corrente, concorda comigo? Então, ó, letra A, uso obrigatório de correntes? Princípio, é a resposta certa. Letra B, sentido circular obrigatório? Se fosse, seriam 3 flechinhas, uma indicando a outra. Ah, essa placa aqui, ó. Então, não é. Proibida a circulação de caminhões. Gente, se fosse uma proibição, esta plaquinha redonda teria que ter um corte ao centro. Ela tem corte? Não tem. Então, não está ditando proibição. Muito menos interseção em círculo. Então, claro que a resposta correta é a letra A. Uso obrigatório de correntes. A plaquinha R22, uso obrigatório de correntes. 16. São condições adversas. E agora? Quais são ou o que são condições adversas em primeiro lugar? Primeiro que condições adversas são os fatores ou combinação de fatores que podem prejudicar o nosso desempenho na direção. Dica! Sempre tem que começar, se ele perguntar o que são, tem que começar com os fatores ou combinação de fatores. Segundo, se ele perguntar igual essa questão que ele quer saber quais são. E agora? Letra A, iluminação, tempo, via, trânsito, veículo, carga, passageiro e condutor. Letra B, luz, tempo, via e feriado. Letra C, tempo, colisão, atenção. Ou letra D, colisão, tempo, clima e depressão. Vamos de dica. 8. Quero que vocês contem aqui. Vou dar 5 segundos aí. Contem aqui. Qual dessas questões aqui? Letra A, letra B ou letra C ou letra D? Qual delas tem 8? Vamos lá. Contem aí. Qual delas tem 8? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vamos ver quem vai acertar. Qual delas tem 8? Não é a letra A? Letra A não tem 8, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 8 itens. Letra A é a nossa resposta correta. Condições adversas sempre serão 8 itens. Questão 17. A figura abaixo representa um cruzamento de 2 grandes avenidas que apresentam um trânsito congestionado. Na mudança do sinal luminoso, 3 veículos ficam parados conforme indicado. Então, ó, veículo 1, veículo 2 e veículo 3. E aí? Quem aqui está cometendo infração de trânsito? Bom, veículo número 1, além dele estar metade na faixa de pedestre, que não pode, é uso exclusivo do pedestre, a metade dele tá bloqueando o cruzamento. Mesma coisa o carrinho 2. Além dele estar mais da metade dele bloqueando o cruzamento, ele ainda está com a parte da frente em cima da faixa de pedestre. Então, tanto um quanto o outro, além de estarem bloqueando o cruzamento, eles estão parados em cima da faixa de pedestre. E o veículo 3, claro, tá aqui, não tá em cima da faixa de pedestre, não tá bloqueando o cruzamento nem nada. Então, o veículo 3 tá certinho. Atenção! Se aqui tem um semáforo e você está vindo aqui com o teu carro, você tem que prever, você tem que antecipar. Se o sinal vai fechar, você já segura um pouquinho antes e para, antes do cruzamento. Se você iniciou a travessia, mesmo no amarelo, ficando amarelo com você já tendo iniciado a travessia, você pode concluir, você pode continuar. Só que, se esse trânsito tá engarrafado, se esse trânsito tá congestionado, você tem que já vir prevendo. Poxa vida, não sei se vai dar tempo desses 2 carros passarem, então já vou antecipar, já vou parar aqui antes da faixa, antes da linha de retenção, inclusive, tá? Então, sempre avaliem o que vai acontecer
antes de que ele realmente aconteça. Então, nesse caso, a resposta correta será a letra D. Veículo 1 e 2 estão, além de parados em cima da faixa de pedestre, eles também estão bloqueando o cruzamento. 18. Use o cinto de segurança. Ele não está dizendo você tem que usar o cinto, é obrigação sua usar o cinto, não. Ele está dizendo gentilmente, olha a dica, ele está dizendo educadamente, use o cinto de segurança, ok? Essa placa faz parte das placas do qual tipo? E agora? Advertência, letra A. Regulamentação, letra B. Horizontal, letra C. Ou de indicação, letra D. E agora, a qual grupo pertence? Use o cinto de segurança. Lembra qual cor é esta placa? Não é nessa cor aqui, na cor branca? As placas coloridas, verdes, azuis, marrom, branca, são placas de indicação. Mais precisamente, essa aqui é uma placa educativa, que está educando o comportamento dos usuários. As placas de advertência, elas são na cor amarela. As placas de regulamentação, elas são na cor vermelha. Então, esta placa aqui, que é, né, use o cinto de segurança ou qualquer outra informação educativa, é uma placa educativa e faz parte das placas de indicação. 19. A placa A42C adverte. Todas as placas na cor amarela são placas de advertência. Elas advertem sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. São situações futuras. Toda vez que cair placa, olhe a placa, identifique os elementos presentes nessa placa. Primeiro, vamos começar pela seta. Para que lado que as setas estão indo? Elas não estão indo numa mesma direção? E aqui não tem algo que está dividindo? Imagine que você está caminhando pela rua, você e o seu amigo, sua amiga, sua namorada, seu namorado, enfim. E aí, de repente, aqui tem um buraco. Concordo? E aí, vocês estão vindo aqui. Vocês vão cair dentro do buraco? Não. É a mesma coisa que cada um tivesse ido para um lado. Olha a dica. E aí, o que será que é? Letra A, interseção em círculo. Letra B, pista dividida. Letra C, ponte estreita. Ou letra D, mão dupla adiante. Bom, mão dupla não é, né, gente? Por quê? Para ser mão dupla, teria que estar uma vindo e a outra indo. Concordam comigo? Ponta estreita. Qual que é de ponta estreita? Essa daqui, ó. Interseção em círculo também não. Então, só restou a letra B. Pista dividida. Por quê? Porque a pista estava indo reto aqui e porque apareceu esse canteiro central, seja lá o que for, a pista precisou ser dividida. Então, estava indo todo mundo aqui e aí teve que fazer um desvio. Por quê? Porque a pista foi dividida. 20. A distância de frenagem é definida como? Olha bem, distância de frenagem, você está freando, você está frenando. Letra A, e ela não soma nada com nada, ela é uma distância única, tá? Letra A, soma da distância de reação com distância de segmento. Letra B, soma da distância de parada com distância de reação. Letra C, aquela que ocorre desde que o condutor pisa no freio até a parada total. Ou letra D, aquela que permite ao condutor uma manobra de emergência. Bom, letra A e letra B não vai somar nada. Até porque distância de reação é uma distância única do momento que eu vi o perigo e tirei o pé do acelerador. Distância de segmento também não tem como somar, porque é uma distância única. É essa distância aqui de baixo, que permite ao condutor uma manobra segura. Então, não é.
Aqui ele fala na distância de parada com reação. Parada já é a soma da reação mais a frenagem. Reação mais frenagem igual a parada. Então, também não é. Então, só restou a letra C. Aquela que ocorre desde que o condutor pisa no freio até a parada total. Então, a distância de frenagem é aquela que ocorre desde que o condutor pisa no freio até a parada total. Atenção, anotem aí. Distância de reação, do momento que o condutor vê o perigo e tira o pé do acelerador e aciona o freio. Reação, ele está reagindo. No momento que ele pisou no freio, continuou freando até o carro parar, distância de frenagem, é essa aqui da questão, certo? Agora, se eu somar, desde o momento que o condutor vê o perigo, tira o pé do acelerador, aciona o freio, continua freando até o carro parar, distância de parada, que nada mais é reação mais frenagem que vai resultar na parada. E a distância de segmento barra segurança é aquela que permite ao condutor uma manobra de emergência, uma manobra segura. É a distância em movimento que ele mantém do carro que está seguindo à frente dele. Então, ó, tem um carro, tem outro carro. Essa distância entre esses dois chama-se distância de segmento ou distância de segurança. E atenção, essa distância é sempre medida em 2 segundos. 21. A ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá ser feita. Dica: nós transitamos pela direita. Nós ultrapassamos pela esquerda. Transitamos pela direita, ultrapassamos pela esquerda. Nós ultrapassamos pela contramão. Letra A. Pela esquerda, retornando à faixa de origem o mais rápido possível, fazendo os sinais convencionais com segurança. O que é um sinal convencional? Complicou a vida. É ligar o pisca. Pisca para sair, pisca para retornar, toma uma distância do carro antes de voltar para a pista. Letra B. Pela direita, quando o veículo da frente estiver com baixa velocidade, eu não posso ultrapassar pela direita. Ultrapassar pela direita, ultrapassar pelo acostamento, em aclives, declives sem visibilidade, faixa contínua, faixa proibida, que é aquela faixa sem interrupção, infração gravíssima com 7 pontos. Então, não é. Pelo acostamento, mesma infração da letra B. Pela direita, retornando a sua mão de direção o mais rápido possível e com segurança. Bom, se eu transito pela direita, se eu for ultrapassar pela direita, a direita vai ser o mesmo acostamento. Então, a resposta correta, letra A. Pela esquerda, retornando à faixa de origem o mais rápido possível, fazendo os sinais convencionais e com segurança. 22. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, número romano 1, número romano 2, número romano 3. Tem um vídeo, pessoal, bem especial aqui no canal que eu fiz apenas com questões de números romanos. Tem muitas questõezinhas que caem e eu entendo que às vezes é difícil para identificar e interpretar. Então, tem um videozinho exclusivamente só para números romanos. Só vocês colocar na busca aqui em cima no canal, vocês podem buscar por vídeo, pelo tema. Senão, eu vou tentar deixar o link aqui para vocês, para ajudar vocês também, que é um tema bem importante e bem cobrado. 1. A educação para o trânsito é um direito de todos os cidadãos e um dever dos componentes do Sistema Nacional de Trânsito? Será que é? Letra B. Os pedestres são beneficiados, pois passaram a ter preferência na travessia pela faixa de pedestre? Claro, com certeza. 3. Foi vetado ao cidadão o direito de solicitar fiscalização ou implantação de equipamentos em vias de tráfego intenso? Bom, o que é a palavra vetado? Vetado quer dizer proibido. Ficaria assim: foi proibido ao cidadão o direito de solicitar fiscalização? Não foi.
Muito pelo contrário. Nós, enquanto cidadãos, nós temos esse direito de solicitar fiscalização, sinalização, lombada, placa, enfim, o que for necessário. Dica: se eu sei que a 3 está errado, eu posso descartar as que tem o número romano 3, certo? Se eu sei que a 1 está certa, eu posso descartar as que não têm o número romano 1, que é a letra D. Mas, como eu sei que a 2 também está certa, então a resposta correta será a letra A. Risquinho 1 e risquinho 2 são as nossas respostas corretas. 23. Começa a chover forte e o condutor está trafegando no limite da velocidade regulamentada na rodovia, que é de 80 km por hora. O pavimento é de asfalto, está em boas condições. O veículo é novo, com pneus em ótimo estado. A providência correta em termos de direção segura é... Dica! Spoiler de dica! Gente, sempre que ele falar em condição adversa, sempre que ele falar em direção segura, reduzir velocidade, exatamente. Reduzir velocidade, sempre. Só sabendo dessa dica aqui, ó, eu já posso descartar a letra A, que fala em manter velocidade. Eu já posso descartar a letra C, manter velocidade. E agora? Eu vou reduzir para 30 ou eu vou reduzir para 40? Aí eu te pergunto, vamos puxar na legislação. Qual é a velocidade mínima que eu posso transitar na via? Não escutei. Como que é? Qual que é? Deixa aqui embaixo nos comentários, eu quero ver quem vai acertar essa. Quem acertar essa questão, quem deixar aqui embaixo nos comentários, quem acertar essa questão, eu vou sortear um e-book de direção defensiva. Para quem acertar essa questão aqui embaixo, não vale colar. Qual a velocidade mínima? Metade da máxima. Qual que é a máxima? Não é 80? Se é 80, eu não posso reduzir para 30. O meu limite vai ser a metade, que é 40. Então, letra B de bola, reduzir a velocidade até 40 para evitar o efeito da aquaplanagem. Tá, mas o que é o efeito da aquaplanagem? É a perda de contato dos pneus com o solo. Aqui tá o pneu em cima, aqui tá o solo e entre os dois tem uma camada de água. Isso chama-se aquaplanagem, que é a perda de contato dos pneus com o solo devido a uma pequena camada de água no pavimento, tá? Então, lembre-se, falou em direção segura, falou em direção defensiva, falou em condições adversas, o que vocês vão fazer? Reduzir a velocidade. E claro, aí já coloca o complemento, né? Redobrar a atenção, usar luz baixa ou luz de posição. 24. Devido à importância supervalorizada que alguns motoristas dão aos veículos, esses motoristas acreditam que, quando ele fala na importância supervalorizada, quer dizer o quê? Eu estou dando mais valor para a máquina, para o bem material. Só que o resultado disso no trânsito é negativo. Letra A. Quanto mais velhos os veículos, mais direitos o condutor tem. Letra B. O condutor de veículo novo não é punido com multas. Quem dera, né, pessoal? Todo mundo ia ter veículo zero. Quanto melhor o veículo, mais direitos e menos deveres o motorista tem. E letra D. Os veículos não têm nada a ver com o que acontece de ruim no trânsito. Tem sim. Não somente os veículos, mas os veículos que são conduzidos por condutores. Letra A também não é com relação aos veículos mais novos, mas a importância errada, a importância errônea, o que a pessoa acredita é que quanto melhor meu veículo, quanto mais caro for meu veículo, quanto mais novo meu veículo, mais direitos e menos deveres, e não é. Pasmem, o CTB diz que, em relação ao trânsito, todos nós temos os mesmos direitos e os mesmos deveres. Não importa qual tipo de veículo você dirige, não importa quanto tempo você dirige, ó, estamos tudo igual. Mesmos direitos e os mesmos deveres em relação ao trânsito.
25. Atualmente, graças à intensa propaganda, para muitas pessoas, a aquisição de um veículo transformou-se em promessa de sucesso e felicidade. Um dos custos sociais desse consumismo desenfreado é: analisem comigo assim. Tem propaganda, todo mundo vai fazer o quê? Vai adquirir veículo. São mais veículos circulando. Primeiro, são mais veículos sendo fabricados, são mais veículos circulando, congestionamento, consumo de combustível, poluição do ar, poluição sonora, né? E lá no final da vida útil, serão mais veículos para serem dado um destino final. Além de todas as peças de manutenção que serão trocadas durante, né, o longo da vida útil dos veículos. E aí, quem que vai pagar o preço de tudo isso? Letra A, o impacto provocado sobre o meio ambiente. Letra B, a criação de uma sociedade cada vez menos desigual. Gente, ele está falando do custo social pro meio ambiente. Letra C, o aumento dos conflitos entre consumidores e cidadãos. Ou letra D, a ampliação das sanções aos motoristas infratores. Como eu falei, quem vai pagar o preço de tudo isso é da onde vem toda essa matéria-prima. Essa matéria-prima vem da onde? Do meio ambiente. Os combustíveis vêm da onde? Vem do meio ambiente. Os combustíveis são lançados, a poluição é lançada onde? No meio ambiente. Então vejam que quem vai pagar o preço de tudo isso é o meio ambiente. 26. Além dos órgãos especializados que se empenham na preservação do meio ambiente, também são responsáveis. Vamos de dica? Todos os usuários das vias. Quem que usa? Motorista, pedestre, passageiro, todo mundo que usa o trânsito. Concordam comigo? Letra A, motoristas, pedestres e passageiros. Letra B, somente condutores de veículos que transportam cargas perigosas. Letra C, apenas os motociclistas. Ou letra D, os condutores de alguns veículos automotores. Não é alguns, nem apenas os motociclistas, muito menos, somente. Então, essa questão tá fazendo o quê? Ela tá te contando uma mentira. Somente, não é? Então, só restou a letra A. Todos os usuários das vias. Quem são esses todos? São os motoristas, os pedestres e, claro, os passageiros. Ou seja, todo mundo tem a sua parcelinha ali de preservação no meio ambiente. 27. A luz indicadora de carga de bateria no painel de um veículo fabricado a partir do ano 2000 permanece acesa com o motor em funcionamento. Este dado pode indicar que, a luz indicadora de carga de bateria, que luz é essa? Essa luz aqui, ó, ela tá acesa. Tá acesa por quê? Alguma coisa não tá funcionando corretamente. Letra A, a bateria tá descarregada? A bateria não tem luz. Ela até tem um sensor lá em cima dela, né? Uma bolinha que vai mudando de cor à medida que ela vai perdendo carga. Mas ela não vai indicar essa luz no painel. Letra B. A bateria necessita de manutenção? Mesmo esquema aqui da figura de cima. Na própria bateria vai vir ali essa indicação. Letra C. O alternador ou regulador de voltagem estão com problemas? Quem que carrega a bateria? O alternador. Se ele não está carregando a bateria corretamente, o que pode acontecer? Acender essa luz. Faz sentido. E letra D, o painel está com problemas. Ele está falando que a luz é da bateria. É só a luz da bateria. Se fosse o painel com problema, poderia ter acendido várias outras luzes. Então, não é. Logo, resposta correta, letra C. O alternador ou regulador de voltagem estão com problemas. 28. A placa A18 indica, placa amarela, todas as placas amarelas são placas de advertência,
que advertem sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. Situações futuras, o que eu tenho? Faça uma leitura da placa, identifique as informações presentes nessa placa. O que eu tenho? Eu tenho uma lomba, aqui, eu tenho uma saliência aqui, não tem? Quando fala que o gordinho ele é saliente por quê? Imagine que aqui tem um gordinho, com todo respeito pelos gordinhos, que são pessoas maravilhosas. Imagine que tem uma pessoa aqui. O que o gordinho é? Ele tem a barriguinha saliente. Não concordam comigo? Deu para entender o raciocínio? Então, ó, letra A, saliência ou lombada. B, pista irregular. Letra C, depressão. Ou letra D, alfândega. Não é alfândega. Alfândega seria uma barra assim e ainda seria de regulamentação, não da advertência. Depressão, quando a pessoa tá depressiva, ela tá o quê? Ela tá para baixo. Então, depressão é essa placa aqui. Pista irregular é essa aqui, ó. São várias lombadinhas. Então, só sobrou a letra A, saliência ou lombada. Que me desculpe a brincadeira aos gordinhos, mas são pessoas maravilhosas. Nunca vi um gordinho de mau humor. São pessoas incríveis, então deixo aqui o meu carinho para todos que assim como eu são gordinhos, tá? É só uma referência para ficar fácil para vocês. Se cair essa placa, eu tenho certeza que vocês não vão esquecer. 29. Na maioria das regiões do Brasil, quando se deseja acionar o resgate do corpo de bombeiros, para quem que vocês vão ligar? A letra A, 193. Letra B, 191. Letra C, 192. Letra D, 190. Corpo de bombeiros, qual é o número? 193, letra A. Lembrando que é o corpo de bombeiros que vocês vão acionar se tiver princípio de incêndio e pessoas presas nas ferragens. 193, corpo de bombeiros. Nós vamos ter aqui o 190, que é da Polícia Militar, PM, 191, que é da PRF, Polícia Rodoviária Federal. Vamos ter também o 198, que é da Polícia Rodoviária Estadual, e o 192, que é do SAMU. Questão de prova. O que significa a sigla SAMU? Vamos ver quem vai acertar. Quem acertar aqui embaixo, vou sortear um e-book. Não sei como, vou sortear um e-book. Quem acertar aqui? O que significa SAMU? Serviço de atendimento móvel de urgência. Beleza? 30. Segundo suas funções, as placas abaixo pela ordem são classificadas nos seguintes tipos. Pessoal, ele não tá perguntando o que significa. Ele não quer saber se aqui é proibido usar buzina, ou se aqui é obrigatório uso de correntes, ou se aqui é pista dividida, não. Ele quer saber a função. A primeira placa é uma placa de advertência. Ela tem a função de advertir, de alertar sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. Na segunda e na terceira, elas têm a mesma cor. Se elas têm a mesma cor, elas têm a mesma função, que é de regulamentar, ou seja, regulamentação. Então, tem que ter advertência, regulamentação e regulamentação. Letra C, advertência, regulamentação e regulamentação. Por quê? Ele está perguntando da função. Qual que é a função dela? Essa aqui tem a função de advertir, essa aqui tem a função de regulamentar. Lembra que todas as placas amarelas, elas vão advertir, alertar sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza? E que todas as placas na cor vermelha, redonda, elas têm a função do quê? De regulamentar. Elas ditam regras, restrições, proibições e obrigações na utilização das vias. É o desrespeito a essas plaquinhas vermelhas que poderá gerar uma multa, poderá gerar uma infração. Por exemplo, aqui, ó, ela tá ditando uma proibição. Toda vez que ela for redondinha e ela tiver esse corte ao centro, está ditando uma proibição. Nesse caso aqui, ó, tem uma cornetinha.
essa corneta, ela representa buzina. Então, é proibido o uso de buzina. Então, se perguntar da função, é a função para que ela serve dentro da sinalização de trânsito. Beleza? Concluído, então, pessoal, com muito sucesso, mais um simuladinho para ajudar você aí do outro lado a garantir a sua aprovação. Lembrando que o e-book não só desse simulado, mas é um combo super completo com mais de 300 questões para você testar os seus conhecimentos, para você responder, para depois você poder acompanhar aqui juntamente com o vídeo e aprender dicas, aprender macetes para garantir a sua aprovação. Eu vou deixar aqui embaixo o meu contato, vou deixar aqui também o link caso você queira adquirir direto no Hotmart. Lembrando que qualquer e-book que vocês adquirirem, vocês automaticamente já têm o direito de participar do meu grupo do WhatsApp, poder ter acesso diretamente comigo, tirar suas dúvidas, aprender, receber vídeos e materiais novos que são postados todos os dias. Então, tá esperando o quê? Por menos de R$1 por dia, exatamente, por menos de R$1 por dia, você pode estar adquirindo esse super material e garantir a sua aprovação. Garanto para você, é menos da metade de uma reprovação, mesmo que você pague o teste lá direto no Detran, menos do que isso. Então, fica à vontade, vou deixar aqui embaixo na descrição o contato, vou deixar aqui embaixo o link do Hotmart, caso você queira adquirir. Gratidão pela sua vida, gratidão pela sua companhia, quero agradecer infinitamente pelo carinho de todas as mensagens que eu tenho recebido aqui. Para mim é uma honra, como eu sempre falo, poder fazer parte dessa etapa tão importante e que para alguns é tão difícil, que é o teórico. E não esqueça, se ninguém acredita em você, eu acredito que você tem condição, você tem capacidade de se dedicar e, claro, será aprovado, independente qual seja o seu grau de escolaridade, independente qual seja as suas dificuldades. Aí você tem condições, você tem capacidade e eu estou aqui para te ajudar e para te dar esse incentivo com certeza. Então, gratidão, deixo aqui aquele abraço muito carinhoso a todos vocês que fazem parte da nossa família aqui da Prof. Mendes e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!